Seja muito bem-vinda, meu aluno e minha aluna, a mais uma aula sobre porcentagem do nosso curso de raciocínio lógico matemático. Nós estamos trabalhando aumentos e descontos sucessivos, então nós vamos agora praticar, executar tudo que nós estudamos até agora sobre porcentagem, mais especificamente sobre aumentos e descontos sucessivos. Então eu tenho uma questão da Banca IBFC da seguinte maneira. Numa oferta de Black Friday, uma loja oferece um desconto de 15% em uma TV que custa R$ 1.200. José, ao pagar com Pix, teve mais um desconto de 10%, assinale a alternativa que apresenta quanto José pagou. Então eu sei o seguinte, eu tenho aqui um caso claro de aumento e desconto sucessivo. Na verdade, dois descontos sucessivos. Então um desconto de 15% e pelo pagamento com Pix, mais um desconto de 10%, ou seja, um após o outro. Nós sabemos o seguinte, né, que o valor final dessa operação é igual ao valor inicial vezes 1 mais ou menos a minha primeira taxa vezes 1 mais ou menos a minha segunda taxa. Beleza? Como eu tenho dois descontos, eu posso escrever, na verdade, menos nas duas situações, porque, como eu disse, eu tenho aqui dois descontos, beleza? Então, vamos considerar o seguinte, que o valor final será o quê? O valor inicial, ou seja, R$ 1.200, vezes 1 menos. Eu não posso executar essa operação 1 menos 15%, não é menos 14%. Eu tenho que transformar 15% para a sua forma unitária. Como eu faço isso? Dividindo por 100. Então, na verdade, isso aqui é 0,15. Então, eu tenho 1 menos 0,15. 1 menos 10% da mesma maneira. Eu divido isso por 100, ou seja, 0,10. Então, 1 menos 0,10. O valor final é igual a 1.200. 1 menos 0,15, 0,85. 1 menos 0,10, 0,9. Aqui, o valor final, quando eu resolvo todos esses produtos, 1.200 vezes 0,85, e esse resultado vezes 0,9, eu encontro aqui R$ 918, portanto, gabarito na letra E. Beleza? Esse é o valor que o José pagou. Deixa eu apenas conferir essa conta aqui rapidamente, mais R$ 918, beleza? Aplicação da fórmula de maneira bem prática, tá? De maneira bem prática. É apenas identificar ali os valores corretos, aplicar esses valores na fórmula e conta de padaria, né? Executar as contas ali. Beleza? Olha essa questão da Banca Selecon de 2021. Uma mercadoria que custa X reais sofre um aumento de 20% e passa a custar um novo valor. Se um desconto de 20% recair sobre esse novo valor, o custo final passará a ser em reais igual a... Uma questão clássica para confundir o aluno que tem aqui a mesma magnitude, um aumento de 20% e um desconto de 20%. O aluno mais desavisado, ele faz o quê? Opa, eu tenho um aumento de 20% e eu tenho um desconto de 20%. Isso aqui é igual a zero, portanto, retorna para o valor inicial, gabarito na letra A. E erra a questão, porque nós já estudamos que um aumento e depois um desconto de mesmo valor não retorna para o valor original, não retorna para o valor inicial. Você precisa de aplicar os aumentos e os descontos. Então nós sabemos o seguinte, o valor final é, de novo, o valor inicial. Aqui eu já vou escrever direto. Primeiro eu tive um aumento, então é 1 mais a minha taxa. Depois eu tive um desconto, então é 1 menos a minha taxa. O valor final, portanto, é igual a... Ora, a mercadoria custava X reais. Você pode colocar que é igual a 100, você pode colocar qualquer coisa. Eu vou manter esse valor de X reais, beleza? Para encontrar
da mesma maneira da assertiva. Beleza? Então eu tenho 1 mais 0,20, 1 menos 0,20. De onde eu tirei esse 0,20? 20%. Divido por 100 e encontro 0,2, a forma unitária da porcentagem. Nós já trabalhamos isso aqui várias vezes, essa transição das formas de representação, beleza? Então o valor final é, na verdade, x 1,2, certo? X vezes 1,2 vezes 0,8, beleza? Aqui eu vou encontrar, na verdade, que o meu valor final é igual a x vezes 0,96, ou, na verdade, 0,96x. O que isso quer dizer? Que o meu valor final ele é 96% do valor inicial. Então, num caso que você tenha, hipoteticamente, chamado x e determinado que x é igual a 100, você encontrará aqui 96, beleza? Então eu posso chamar de x? Está errado isso? Não, não está errado. O problema é, em alguns casos, o exercício ele exigirá de você encontrar esse valor de x. Então eu gosto de trabalhar sempre com a variável, porque quando esse tipo de exercício aparecer para mim, para encontrar um valor específico, ou seja, eu não puder determinar que esse x é igual a 100, eu não vou ter problema nenhum em resolver esse tipo de questão, beleza? Então nós temos aí gabarito na letra C. De novo, eu vou conferir aqui rapidamente essa conta para a gente não ter nenhum problema. 0,96x, gabarito na letra C. Banco IBGP 2017 cobrou da seguinte maneira: o medicamento teve um aumento de 30% no seu preço inicial. Percebendo a queda nas vendas, o fabricante decidiu logo em seguida dar um desconto de 20% nesse mesmo medicamento. Sobre a prática do fabricante, é correto afirmar que letra A, não houve aumento, beleza? Letra B, o que você já pode eliminar de cara, a letra B. Você não precisa de fazer conta, tá? Em nenhuma situação aqui você precisa de fazer conta. Você pode, inclusive num caso de chute por falta de tempo, qualquer situação, você já pode aqui, olha, eliminar a letra B, porque você já sabe que não é simples assim, né? Mais 30%, menos 20%, opa, aqui é 10%. E o aluno mais desavisado, ele marca aqui a alternativa B, beleza? Então, nós já sabemos que isso aqui está errado. Como a gente resolve essa situação? Aqui é um caso, nós vamos estudar logo uma ideia chamada de taxa equivalente, aqui você consegue aplicar essa ideia, serve para esse tipo de exercício, mas aqui, como a gente não sabe o preço inicial do medicamento, você pode falar que ele é X, você pode falar que ele é igual a 100, enfim. Aqui sim, você pode também fazer dessa maneira. Você pode colocar que é igual a 100, a base igual a 100. Isso facilita muito a sua conta, beleza? Então eu sei o quê? Que o valor final é sempre o valor inicial vezes 1 mais, por que mais? Porque eu estou tendo um aumento. Aqui nós sabemos que é mais ou menos, mas como eu tenho um aumento, mais 30% ou 0,3. Por quê? 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é, na verdade, 0,3. Beleza? Vezes 1 menos 0,2. 20%, 20 dividido por 100, 0,2. Beleza? Valor final é igual ao meu valor inicial. Eu falei, né, que o preço inicial nesse caso que eu vou colocar como 100. Eu sei que a maioria fará dessa maneira. Então aqui eu tenho 1,3 vezes 0,8. Beleza? Resolvendo essa situação, aqui você pode utilizar de alguns artifícios matemáticos para te ajudar. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui, ó, e eu vou ter 13, e o outro zero eu vou jogar para cá. 13 vezes 8, na verdade. Então eu vou ter 80
8, 16, 24, 104. 104. Beleza? Esse é o meu valor final. E aí você tem que parar para avaliar. Opa, meu valor final menos o meu valor inicial foi igual a 104, é igual a 104 menos 100. Então eu estou tendo o quê? Um aumento, né, de 4 reais. Poxa, isso numa base percentual, quanto é? 4 sobre 100 vezes 100%, ou seja, 4%. Obviamente, na hora da prova, muitas vezes a gente faz isso aqui de cabeça, né? Opa, eu tenho um produto de 100 reais, ele foi para 104, obviamente eu tive aqui um aumento, portanto, de 4% no valor inicial do medicamento, beleza? Gabarito aí, portanto, na letra C. Agora, nós trabalhamos a ideia de aumentos e descontos, depois nós incrementamos com a ideia de aumentos e descontos sucessivos. Agora eu quero trabalhar com você a ideia de variação percentual. Na verdade, a gente já sabe, a gente já tem conhecimento dessa nossa fórmula aqui, dessa situação de variação percentual. Aqui, a ideia é basicamente o seguinte, eu tenho um valor, por exemplo, uma quantidade de agentes penitenciários numa determinada região, beleza? Por exemplo, 100. E depois de um concurso, eu saio de 100 agentes penitenciários para 200. A pergunta é, quantos agentes penitenciários eu tenho a mais? Qual é a variação de agentes penitenciários? Ora, eu tinha 100, passei para 200, beleza, aqui é tranquilo, 200 menos 100 é igual a 100. Beleza. Agora, minha pergunta é, qual é a variação percentual? Qual é a variação percentual que eu tenho em relação aos números? Porque muitas vezes, dentro da nossa prática, do dia a dia, a gente não quer saber quanto a gente tem nominalmente, a diferença de um número pelo outro. A gente quer saber isso percentualmente. Sabe um caso clássico? Aumento salarial. Você pega lá todo início de ano, todo final, início de ano, sai a seguinte notícia. Salário mínimo tem um aumento de 7%. Tem um aumento de 5%. O servidor público terá um reajuste salarial de 13%, de 14%, de 15%. Porque analisar muitas das vezes o número absoluto não tem muito sentido. A gente analisa muitas dessas, na maioria das vezes, percentualmente, beleza? A gente vê isso muito no aumento de alimentos, por exemplo, na inflação, a gente calcula isso tudo percentualmente. A gente quer saber a variação percentual. A gente não quer saber essa variação absoluta. E a gente calcula dessa maneira aqui. Tá, Heitor, beleza, está me mostrando a forma, mas de onde isso surgiu? Veja só, a gente já sabe que um aumento ou um desconto ele vem da seguinte ideia. O valor final é igual ao valor inicial, mais ou menos a minha taxa. Beleza? Nesse caso, apenas para fins de demonstração, eu vou utilizar aqui o valor positivo, tá? E aí eu vou te mostrar a interpretação lá na frente. Então, você está desconsiderando então o desconto? Não. Eu vou te mostrar que o desconto aparece mais como uma forma de interpretação lá na frente. Fique tranquilo. Então, eu tenho aqui o seguinte, olha. O valor final é o valor inicial. Aqui eu vou multiplicar. Eu vou voltar lá no início. Eu não saí, na verdade, dessa situação aqui para essa de cima. Lá atrás, eu encontrei isso e fiz um arranjo matemático e vim para cá. Agora eu estou fazendo o contrário, eu estou saindo daqui e estou vindo para cá. Mas por que isso? Porque, na verdade, eu quero isolar a minha taxa, eu quero encontrar esse valor. Beleza. Então eu tenho aqui, olha só, valor final menos valor inicial é igual ao valor inicial vezes a minha taxa. O que eu fiz aqui? Esse
termo ele está somando, ele vem para o lado de cá como? Subtraindo. Agora, esse termo aqui, ele está o quê? Multiplicando, ele vem como? Dividindo. Então, eu tenho aqui o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial é igual à minha taxa. Pronto. A minha variação percentual é, na verdade, o quê? O valor final menos o valor inicial sobre o meu valor inicial. Beleza? E para transformar isso em porcentagem, o que eu preciso fazer? Multiplicar por 100. Beleza? 100%, né, no caso. Multiplicar por 100%. Beleza? Agora eu vou retomar aquele exemplo inicial. Nós tínhamos 100 agentes e fomos para 200. Beleza. Então, qual é o valor final? Ora, é o valor ali depois do fato. Muitos alunos têm dificuldade nessa interpretação. Ora, basta que você olhe ali e trace uma linha de tempo, uma linha temporal. Imagine, poxa, qual é o valor final dessa situação? É depois da contratação, né, dos agentes penitenciários. Então, o valor final é 200. E o valor inicial? 100. Dividido pelo valor inicial, tudo isso vezes 100%. Beleza? Aqui eu posso simplificar 100 com 100 e encontro aqui 100%. Então, coincidentemente, eu tenho que a variação percentual é de 100%. Vou fazer um outro exemplo aqui para encontrar um número absoluto diferente da variação percentual. Vamos supor que eu saia de 25 agentes para 100. A variação absoluta, ou seja, a quantidade de fato de agentes que aumentou é igual a 75. 100 menos 25, 75. Então eu tenho um aumento de 75 agentes. Beleza, mas percentualmente quanto isso representa? 100 menos 25 sobre 25 vezes 100%. Posso simplificar? Posso. Aqui sobra 4. Eu tenho 75 vezes 4. 150, 300%. Então, eu posso falar com você da seguinte maneira. Olha, aqui eu tenho 25 agentes penitenciários e eu tenho um aumento de 300% no meu efetivo. Eu tive um aumento aqui depois de um concurso público de 300% no meu efetivo. Aí você tem que parar e interpretar. Opa, 300% significa que ele contratou 300 agentes? Não. Significa que ele tinha um valor inicial igual a 25, 300% de 25, aí sim eu vou encontrar, com esses 300% de 25, eu vou encontrar o valor ali final da quantidade de agentes. Então você falou que o sinal, né, de menos, a subtração, você interpretaria isso lá na frente. Veja que quando nós temos uma taxa maior do que zero, ou seja, um valor positivo, nós temos o quê? Um crescimento, um aumento. Quando nós temos uma taxa negativa, ou seja, menor do que zero, nós temos, na verdade, um decrescimento. Decrescimento, beleza? Ou seja, um desconto. Um desconto. Ah, Heitor, e caso eu não tenha ali variação nenhuma? Por exemplo, na minha região não mandaram novos agentes. Eu tinha 50 agentes e depois do concurso eu permaneço com 50 agentes. Ora, a sua taxa será igual a zero, você tem ali uma situação constante, beleza? Então nós temos o crescimento e o decrescimento. Show de bola? Variação percentual é isso. De forma muito prática, a gente sai dessa ideia aqui. Na verdade, você não precisa nem de memorizar essa fórmula, né? Basta que você saiba essa aqui, beleza? Agora nós vamos trabalhar a ideia de taxa equivalente. E para trabalhar a ideia de taxa equivalente, eu quero retomar esse exercício. Veja o seguinte, nós não temos aqui o valor nenhum do medicamento. Nós não temos o valor inicial, nós não temos o valor final.
O que a questão nos trouxe aqui foi o seguinte, olha, eu estou te entregando as taxas que foram aplicadas, as variações percentuais. O primeiro um aumento de 30% e depois um desconto de 20%. Eu quero saber, na verdade, qual é a taxa equivalente. Se eu pego essas duas taxas, ao invés de aplicar uma e depois a outra, se eu aplicasse apenas uma, que é equivalente a esse jogo inteiro que eu fiz aqui, qual seria esse valor? Essa é a ideia de taxa equivalente. Então, funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui, por exemplo, um produto, aplico sobre ele uma primeira taxa. Tem um valor intermediário, depois outro e depois outro. Aplico aqui uma segunda, aplico aqui uma terceira. A ideia é bem simples, como eu disse, você precisa de pensar no nome para que você entenda isso. Vamos supor que eu não quero saber os valores. Eu só quero saber o seguinte, olha, eu não quero ficar primeiro aumentando, depois criando um desconto e depois aumentando de novo. Eu quero simplesmente sair daqui para cá num único caminho, ou seja, eu quero ignorar isso tudo e eu quero simplesmente fazer o seguinte, aplicar uma única taxa. Qual seria essa taxa? Eu consigo calcular isso de alguma maneira? Consegue. Você consegue por meio dessa nossa fórmula aqui. E como é que a gente chega nessa fórmula? Vou te ajudar a deduzir ela, tá? Mas eu quero para que você entenda de uma forma mais tranquila, beleza? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar no primeiro caso, que está de vermelho, tá? Que está de vermelho. Nós sabemos o seguinte, se nós fôssemos aplicando taxa por taxa, como seria então o nosso cálculo? O nosso valor final, ele seria o quê? O valor inicial vezes 1 mais ou menos a minha primeira taxa, 1 mais ou menos a minha segunda taxa, 1 mais ou menos a minha terceira taxa, beleza? Aqui eu estou aplicando taxa por taxa, como nós já estudamos. Agora eu quero que você pense no cenário que está de azul. Eu vou aplicar só uma taxa. Eu vou sair um valor final, vou encontrar um valor inicial, 1 mais ou menos a minha taxa equivalente. Vou chamar ela só de I, tá? Sem índice, só o I. Beleza? Como se eu estivesse aplicando só uma taxa. Então, perceba o seguinte, eu estou saindo do valor inicial e estou chegando do valor final da mesma maneira. Ou seja, o valor inicial é igual nas duas situações e também o valor final é igual nas duas situações. Beleza? Ótimo. Para fins aqui de dedução, de demonstração, eu quero que você, por enquanto, só para ficar mais fácil, considere tudo positivo, tá? Da mesma maneira como na variação percentual, a interpretação aqui será em relação ao resultado, beleza? Show de bola. Agora, como o valor final é igual nas duas situações, concorda comigo que eu posso igualar esses dois termos? Eu vou fazer isso então. Vou escrever assim, olha, 1 mais a minha primeira taxa, na verdade eu vou começar pelo de azul, tá? Valor inicial vezes 1 mais a minha taxa equivalente, beleza? É igual a VI, que é o valor inicial, 1 mais a minha primeira taxa, 1 mais a minha segunda taxa, 1 mais a minha terceira taxa. Beleza? Ora, veja que o valor inicial ele está multiplicando nas duas situações. Eu posso passar esse camarada para cá e aqui eu vou ter VI sobre VI. Eu vou simplificar esses dois. Então eu já vou adiantar aqui o meu processo. Ó. Já simplifiquei, porque está multiplicando dos dois lados. Beleza? Está multiplicando dos dois lados.
Agora sobrou para mim o quê? Ó, 1 mais a minha taxa equivalente é igual a 1 mais a minha primeira taxa, 1 mais a minha segunda taxa, 1 mais a minha terceira taxa. Para não ter que reescrever tudo de novo, o que eu vou fazer com esse 1 aqui, olha? Ele não está somando do lado de cá? Eu vou passar ele como para o lado de cá? Subtraindo. Subtraindo. Então eu vou escrever aqui menos 1 e vou tirar esse camarada daqui. Pronto. A gente tem, então, condições de que somente com as taxas que foram aplicadas no meio do caminho, encontrar a taxa equivalente. A gente sabe que, na verdade, a gente não tem só aumentos, a gente tem aumentos e descontos. Então, 1 mais ou menos, 1 mais ou menos, 1 mais ou menos, menos 1. Menos 1. Aqui é menos 1, beleza? Aqui em cima, olha, menos 1. Então, se eu encontro uma taxa maior do que zero, eu tenho uma taxa equivalente que, na verdade, representa um aumento. Se eu tenho um resultado menor do que zero, eu tenho uma taxa equivalente que representa um desconto. Se eu tenho uma taxa equivalente igual a zero, eu tenho, na verdade, eu não tenho um aumento e também não tenho um desconto, beleza? Eu retorno para o valor inicial, beleza? Aquela questão do medicamento, então nós podemos resolver ela dessa maneira. Vou resolver ela dessa maneira aqui com você, olha só. Agora vou colocar aqui de vermelho, eu vou subir isso aqui um pouquinho, por conta do espaço. Vou escrever assim, olha, a minha taxa equivalente, que é justamente o que eu quero encontrar. Veja que a questão, dentro das alternativas, ela não está falando de valor, ela está falando da taxa percentual. Então, a minha taxa equivalente é o quê? 1, eu estou tendo um aumento, mais 0,30. E depois eu tive um desconto, 1 menos 0,2. Tudo isso menos 1. Não se esqueça desse menos 1, beleza? Então, a minha taxa é igual a 1,3 vezes 0,8 menos 1. Eu vou ter, então, que a minha taxa equivalente vai ser igual a 8, 0,8, né? 8, 16, 24. 1,04. 1,04 menos 1. Portanto, a minha taxa equivalente é igual a 0,04. Opa, e para transformar isso para porcentagem? Multiplico por 100, certo? Multiplico por 100 vezes 100%, que é igual a 4%. Valor positivo tem um aumento. Aumento de quanto? 4%. Veja que você tem dois caminhos para resolver. O que eu quero que você entenda também. Isso aqui, olha só, em algum momento, por conta dos arranjos matemáticos, virou isso aqui de baixo. Então, na verdade, a gente está no mesmo lugar, tá? A gente está no mesmo lugar. A gente não está fugindo muito do que a gente já trabalhou aqui, não. A gente só está fazendo algumas manipulações para facilitar a nossa conta. Então, olha só. Questão da banca FGV de 2024. O preço de um artigo sofreu um desconto de 40% e é inserido um novo desconto de 60%. O desconto total foi de... Veja que, de novo, a gente não tem preço. A questão, hora nenhuma, ela está falando para você o preço é igual a X ou o preço é igual a 1.000. Nada disso, ela só te deu ali as taxas. Então, nós sabemos o quê? Vou desenhar isso aqui. Nós temos um valor, foi aplicado um desconto de 40%, ele foi para um outro valor e depois foi aplicado um outro desconto de 20%. A pergunta é a seguinte: poxa, eu quero aplicar um único desconto equivalente. Qual é? A gente sabe que da taxa equivalente nós temos então 1 mais ou menos, como eu tenho aqui um desconto, menos 0,4. Por que 0,4? 40% dividido por 100 é igual a 0,4.
beleza? Vezes o quê? 1 menos 0,2. Da mesma forma, 20% é 20 sobre 100, que é igual a 0,2. Beleza? Tudo isso menos 1. Portanto, minha taxa equivalente é 0,6 vezes 0,8 menos 1. 8 vezes 6 eu tenho 48. 48. Então, I por cento, 0,48 menos 1. Vou ter aqui, então, menos 0,52. Olha aqui um caso negativo. Opa, negativo? Minha taxa equivalente é negativa, então eu tenho um desconto. Nada mais do que justo, né? Uma vez que nós temos aqui primeiro um desconto de 40% e depois um desconto de 20%. Não tem como eu ter dois descontos e ter no final um aumento. Eu tenho que ter de fato um desconto. Quero transformar isso para a sua forma percentual. Menos 0,52 vezes 100%. Portanto, menos 52%. Mas a questão ela já te falou, né? Porque ela não tem o menos ali na alternativa. Porque ela já falou, olha, estou falando de um desconto, tá? Estou falando de um desconto total. Então, gabarito aí na letra A. De toda forma, qual você nunca marcaria? Nunca. A letra E, 60%. Porque você já sabe que não basta simplesmente somar ou subtrair esses valores. Beleza? Vamos treinar mais uma vez? 3 descontos sucessivos de 10%, seguidos de um acréscimo de 30%, correspondem a um desconto de quero chutar, eu preciso de chutar, como eu faço? Já elimino a letra A. Eu sei que 3 descontos e depois um aumento, que no final tudo resulta na mesma magnitude, eu sei que eu não volto para o valor inicial. Então eu já elimino a letra A. Posso, Heitor, chamar ali, colocar um valor inicial igual a 100 e resolver a conta? Pode, não está errado, tá? Aqui eu só estou querendo praticar com você a ideia de taxa equivalente. Então eu tenho que I% igual a 1 menos 0,1, 1 menos 0,1 vezes 1 menos 0,1. Vezes o quê? 1 mais 0,3. Beleza? Menos 1. Aqui eu já fiz mais direto, né? Eu tenho um desconto, então eu utilizei o sinal negativo. 10% eu já sei que é 10 sobre 100, que é igual a 0,10. 30% é 30 sobre 100, que é igual a 0,3. Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, eu tenho o quê? 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 1,3. Tudo isso menos 1. Beleza? 9 vezes 9 é 81. Vezes 9, acho que 243. Vai dar 0,243. 0 vezes 9. Vou fazer aqui já de fato para acelerar. 0,729 vezes 1,3. Vou encontrar aqui 0,9477 menos 1. Continha chata, né? Continha chata para a gente fazer. Mas, às vezes, a banca coloca algumas dessas situações. Beleza? Aqui eu fiz na calculadora para a gente acelerar, uma vez que não é foco aqui do nosso conteúdo, a operação com casas decimais. Beleza? Então eu tenho aí 0,0523. As alternativas foram dadas em porcentagem. Como eu faço? Multiplico por 100%, beleza? 1, 2, portanto, menos 5,23%. Como a questão já falou que é um desconto, eu não preciso de ter um sinal aí, né? Esse sinal, a interpretação desse sinal já foi dada lá no enunciado. E, de fato, nós encontramos uma taxa equivalente negativa. Portanto, gabarito na letra B. Esse é o nosso desconto total.
Beleza? E com isso a gente finaliza a ideia de porcentagem, tá? Tudo que nós trabalhamos até agora, a parte conceitual, depois nós trabalhamos a ideia de fração, a ideia de transformar a parte unitária em porcentagem, enfim, tudo ali é mais conceitual e depois nós começamos a aplicar. Agora eu preciso que você treine bastante, pratique bastante, erre também bastante para que você consolide cada vez mais esse conhecimento, esse conteúdo e não erre na sua prova, beleza? É isso, nos vemos numa próxima, um grande abraço.